começando já, deixa eu... Já tá começando. E aí, meu amigo André Vilela, como é que estamos aí? Como é que estamos nesse quarentena braba aí? Eu vejo que você está sofrendo aí, pelo visual que você está aí, está sofrendo muito nesse período. Ah, mas não é assim. Cabeça, não me provoca que você mora no interior do planeta, mais conhecido como Oca, e agora a gente vai surgir com uma ideia nova. Como é que é a ideia nova? Oca de Noé. Oca de Noé. Oca de Noé. Eu curti muito Oca aquilo. de Noé. Curti muito aquilo. Oca de Noé. Bom, para quem não nos conhece, né, vamos apresentarmos, né? Marcos Nardi, professor universitário, grande amigo de 20 quantos anos, Marcão? Já Perdi as contas. indo para 20, 21, acho. 21 Por anos. aí, né? E muita história para contar. Eu, André Vilela, 54 anos de idade, 35 de Porto. Também tem algumas histórias engraçadas para serem contadas. Lenda viva do Porto Santista, lenda viva. Tem que se furado, não. Não, uma das histórias que nós pretendemos contar, eu vou contar, eu cabeça em algumas foi testemunha, foi aqui no Pé na Areia, 1986, envolvendo um agente da KGB. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão, né, a gente vai entregar tudo no primeiro programa. Isso é um piloto. A ideia que a gente está tendo hoje é, pela primeira vez, eu e Marcos Nardi nos reunimos online, né, podemos dizer assim, para trocar ideias sobre comércio exterior, sobre o Porto de Santos. Por quê? O Porto tem mais de 100 anos, né? Tudo mudou muito nesses últimos anos. Mas o que é mais importante de tudo isso, gente, é saber o que era cada parafuso da engrenagem Porto de Santos. Então, assim, galera, na verdade, o objetivo desse bate-papo que a gente quer fazer online, e o Marcão vai convidar outras pessoas, eu também quero convidar outras pessoas, é transformar isso aqui num papo sobre Porto, realmente. Então, por isso, papo, hashtag papo, SB maiúsculo, que é sobre, Porto minúsculo de novo. Tá? E esse vai ser o nosso bate-papo. O Marcos, hoje, dá aula para a universitários, falando sobre matemática financeira, sobre investimento. Galera, vocês têm ideia do que é passar esse tipo de conhecimento para um garoto de 19 anos, Marcos? Eu tenho molecada de menos que isso, cara. 17, É mesmo? 18, Ah. Não é fácil. Então, você falar sobre matemática financeira, sobre investimento, para um garoto de 17 anos, que está mais preocupado hoje com o hip hop, com o funk, com o rapper, Não é fácil. passado, não é fácil. É punk, é punk, é punk. Em alguns E aí, online, Marcão? Porque eu sei que na hora da aula presencial você está olhando olho no olho do cara, né? E nesse momento, como é que está sendo da aula? Cara, Saber como é que está a reação do cara do lado de lá. pra você ter uma ideia, para a molecada tá difícil, tá bem difícil, né? Tá bem difícil porque, assim, como são coisas mais complexas, tá bem difícil. E pra gente também tá, porque a gente tem que se readaptar, né? Eu falei outro dia no meu canal aí do YouTube, eu falei sobre resiliência, né? Que é o que mais está sendo afetado hoje é o poder de resiliência das pessoas. E eu acho que é isso que esse é o maior desafio nosso. Eu, outro dia fiz uma live aqui com eles de 1 hora e pouco, porque eu passei uma lista de exercícios para eles e fiz uma correção para norteá-los como que eles fariam a lista. Mesmo assim ficou dúvida. Aí, ó, passei 1 hora resolvendo exercício, ó, na mão, fazendo na mão e punha na câmera. Ó, galera, então, aqui, isso. Né? Tô cheio de papéis aqui, ó. Aí eu pergunto para você, querendo que a gente cada vez mais fique adequado à nova realidade, embora a gente, em um momento, saiba que nós vamos voltar para a realidade normal, que é presencial. Sim. Mas essa ferramenta que existe, por exemplo, aqui, de você mostrar o share, de você mostrar uma tela, isso já não te ajuda de alguma forma? Não seria melhor do que você desenhar no
Para isso seria interessante, seria necessário, cara, que eu tivesse uma mesa digitalizadora. Por quê? Porque a molecada não consegue acompanhar, eu não sei por que motivo, eles não conseguem acompanhar se tiver no PowerPoint. Ainda tem um paradigma muito forte da molecada que cálculo, conta, você tem que fazer no giz, no quadro. Entendeu? Eles estão acostumados. Mas você não acha que o Excel, por exemplo, de alguma forma pode ajudar? Mas o Excel, esse é o ponto. O Excel, a molecada não entende a passagem. Não entende a passagem matemática. Porque como eu vou usar uma fórmula no Excel, eles não vão entender a passagem matemática. E aí, infelizmente, na nossa profissão, a gente pega matéria-prima muito crua, cara. Muito crua. Sim. Por causa que vem de um ensino muito defasado, arcaico. Então, a gente pega uma matéria-prima muito crua. Então, às vezes, eu tenho que relembrar para o cara uma passagem matemática que ele teve lá no primário, que hoje é o fundamental, né? Terceira, quarta série do fundamental. Sim. Então, se eu não fizer na mão, o cara não lembra como é que é, o cara não pega qual que é essa passagem, e aí depois ele tem problema lá na frente. Então, para a gente estar sendo, eu teria que ter uma mesinha digitalizadora para que eu pudesse ir escrevendo e ele acompanhando lá. Então, o que eu estou fazendo para suprir essa necessidade? Eu pego essas folhas de sulfite, eu tenho uma resma de sulfite aqui, e eu vou narrando o que eu estou fazendo, narrando, e escrevendo aqui do lado, e depois eu mostro na câmera. Olha, isso aqui foi o que eu fiz, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí fica gravado para ele poder usar. E isso está... lives de 1h20, 1h40, porque você está gravando quantas horas por dia entre lives e bate-papos e aulas? Cara, tem dia. Eu sei que você está num projeto, não sei como você tentar, mas assim, o que você está gravando por dia hoje? Tem dia, por exemplo, sexta-feira passada, porque além de tudo, além disso, eu ainda sou professor de EAD, né? E aí no EAD me passaram uma demanda que estava tendo lá de escrever matérias novas, né? Disciplinas novas. E aí eu passei, sexta-feira passada, por exemplo, eu comecei a escrever às 6h30 da manhã e fui parar às 10h40 da noite. Todas as atividades. 6h30 da manhã você não estava gravando live, você estava montando aula. Escrevendo aula. E aí eu ainda, como eu no canal me propus a toda sexta-feira eu pegar um assunto qualquer, né, da semana ali, alguma coisa da semana, e eu gravar um vídeo aí é meu canal particular, meu canal pessoal, e eu colocar um vídeo sobre um assunto qualquer. Então, na sexta, eu escrevi aula, eu gravei vídeo, eu gravei aula para a faculdade e ainda fiz live. Então, para a gente está sendo complicado também, a gente está tendo que se reinventar. Né? Galera, esse professor universitário dormiu, pasme, enquanto 4 caras fechavam as coisas dele, um jogo de carpa maravilhoso. É carpa, né? São duas formando o símbolo. É o símbolo do yin e do yang, né? É o símbolo do yin e do yang. Na realidade, isso aí foi um convite que foi feito para mim no primeiro festival, primeiro convenção de tatuagem do Guarujá, e me fizeram um convite para fechar minhas costas na convenção. E aí lógico, sou oficiado em arte rupestre na pele. E aí lógico que aceitei, né? Aceitei o desafio. Só que eu não tinha nenhuma noção. A princípio era para fazer metade das costas. E aí um dos caras falou, não, metade das costas não vai dar, porque como é que os 4 vão trabalhar? Tem que ser as costas inteiras. Aí eu falei, tá bom, então toca o pau. E aí os caras desenharam na hora, na mão, né, o desenho, e esquadrejaram em 4 quadrantes e cada um tocou a agulha do jeito que achava melhor. Só que, na realidade, eles foram revezando, né? A tela foi a mesma, mas só que revezaram entre eles. Foi 24 tatuadores ao todo. De 4 em 4, eles foram revezando,
E às vezes tem lugares que tem a atuação de dois tatuadores ao mesmo tempo, dois tatuadores naquele mesmo pedaço, porque o cara saía, vinha outro, porque ele cansava, ele saía, dava um rolê, vinha outro, e daqui a pouco ele voltava de novo, né? E assim foi. Ao todo eu fechei as costas em E 10 quantas horas. horas foram isso? 10 horas. Na convenção, 6 horas. E aí ficou faltando um pedacinho na lateral. E aí, para fechar esse pedacinho, dois caras fecharam em mais 4 horas de trabalho. Então foi 10 horas ao todo e fechei as. E tudo dormindo. Eu dormi, em alguns momentos eu dormi. Porque eu tinha que me abster, eu tinha que me abster da dor, né? Eu tinha que me abster da dor. Então eu comecei a não fixar a mente em dor nem nada tal, e chegou uma hora que deu sono, eu dormi. E aí tinha gente que na convenção ficou fechado no stand assim, e tinha gente que vinha e eu escutava falando assim: caralho, esse cara tá vivo? Aí eu só fazia um joinha com a mão assim embaixo, assim, tipo, ó, tô vivo, tá tudo bem. Ah, cabeça Nardi, me conta uma coisa. Como é que é você passar a credibilidade que o tatuado, ele tá fama, pregressa, né? Não sei se por conta. Quanto tempo você leva para você conquistar a empatia de um aluno? Assim, cara, esse ano aqui fez 11 anos que eu dou aula, né? 11 anos que eu leciono. E eu comecei lecionando já finanças. Já comecei a lecionar. Na época eu não tinha essa quantidade de tatuagens que eu tenho hoje, né? Não tinha. Mas eu vou ser muito sincero para você. Eu consigo ganhar um aluno em uma aula só. Na primeira aula eu Eu consigo, acredito. na primeira aula eu consigo Eu ganhar. provoquei a pergunta por causa disso. Na primeira aula eu consigo ganhar a molecada, mesmo todo tatuado. Por quê? Ainda existe o preconceito? Existe. Por exemplo, quando eu estou gravando uma aula online, eu vou de camisa comprida. Por quê? Porque não é só o moleque que está ali. Não é só o cara que está ali. Às vezes vem o pai para ver a aula, vem a mãe. Né? Isso ainda gera um certo preconceito. Bem lembrado. Gera. Então, quando eu estou gravando uma aula online, eu normalmente estou de camisa de manga comprida. Então, quando eu estou no EAD, por exemplo, eu gravo de manga comprida. Hein? Professor, a linguagem com o aluno não tem que ser diferente da linguagem dos pais do aluno? Será que, de repente, você não pode ser mal interpretado por um professor? Mas, assim, eu sei que a linguagem que você usa, ela é a mais perfeita. Porque não adianta você ter um contato com o aluno e o aluno não entender a forma como você está querendo comentar a matéria. Sim. Eu acho que essa é a maior dificuldade dos professores hoje. Sim. Passar a matéria. Sim. Né? O aluno, às vezes, ele se incomoda, porque o jeito do professor se colocar, o que ele argumenta, não vem muito com a cara do aluno. Né? Você tem que falar a língua dele. Isso. Eu acho que isso você consegue muito bem. Isso é um negócio que em relação a Porto mesmo. Se a gente for falar em relação a Porto, eu dou aula para cara, eu dei aula para cara que era motorista de vira. Eu dei aula para cara que era motorista de vira. Eu dei aula para cara que está fazendo descarga de soja no porto. Né? Então, assim, não dá para gente, não dá para falar. Não, repositor de gôndola. Macão, repositor de gôndola no mercado. Era da área de logística na época. Sim. Você vai falar do mesmo jeito que você fala para um cara que trabalha num terminal da Maquia, que era próximo à faculdade, e trabalhava operando empilhadeira. O cara tinha 25 anos de profissão. E o operador de gôndola do supermercado, e você tem que falar a mesma linguagem. Você fala deadline, o cara fala, não fala inglês. Eu digo, querido, deadline e demurrage são duas palavras que você vai aprender mais fácil do que yes e no. É verdade. É verdade. Então, mas é na prática. E o ambiente é muito eclético, cara. O ambiente da sala de aula é muito eclético. Eu tive a primeira turma de logística que a gente teve, tinha uma senhora que era merendeira de escola estadual. Na mesma turma, tinha uma menina que ela era atendente de salão de cabeleireiro. E você vai falar de logística com essa pessoa. Aí você fala de lead time, você fala de... Cara, você enlouquece. Então, o que eu procuro fazer nas minhas aulas, principalmente para pessoal que é voltado para a área portuária,
logística, que é a galera que vai pôr a mão na massa, que é a galera que vai operacionalizar. O que eu costumo fazer? Eu costumo falar uma língua que, em alguns momentos, eu sou mal interpretado, em alguns momentos eu sou visto como não ortodoxo, mas eu costumo falar a língua que o cara está acostumado a ouvir. O cara está acostumado a ouvir. Né? Então, eu não vou falar para o cara o que o autor que está dentro de uma sala com ar-condicionado lá na Paulista, o autor escreveu, porque o que o autor escreveu lá não tem nada a ver com a vida do cara aqui. Então, você é obrigado a falar do jeito que o cara entende, velho. Se for para o cara falar uma língua que o cara não vai entender, você dá o livro e fala para ele, vai lá ler. Então, o nosso papel é traduzir o que os autores falam, traduzir para uma linguagem que o cara entenda. Né? E esse é um desafio pesado. Porque o cara, às vezes, está acostumado na casa dele. Eu tenho dos dois extremos em sala de aula. Eu já tive aluno que vinha lá de São Vicente da Praia Grande de bike para cá, porque não tinha dinheiro para pegar o busão. E eu tive aluno que parava na porta da faculdade com carro blindado. Porque era filho do doutor, fulano de tal, do ciclano, do beltrano. Eu tive os dois extremos em sala de aula. Então, equalizar isso é muito difícil. Porque para um, ele está acostumado com a linguagem, o pai dele fala de um jeito, o pai dele é desembargador, é não sei o quê, o cara fala de um jeito cheio das prosopopeias, que o cara está acostumado com aquele linguajar. Para outro, o cara mora lá na favela e ele está acostumado com o pai chegar em casa cheio de cana, né? Falando uma pá de palavrão. Então, o maior problema para a gente, principalmente nessa área portuária, porque tem muita gente que tenta vir para dentro de uma sala de aula para melhorar um pouquinho a vida. O cara já trabalha, o cara amassa soja o dia inteiro com a bota lá no cais, o cara o dia inteiro está liberando caminhão, recebendo caminhão, está pesando caminhão, dando entrada, dando saída, né? E aí ele quer mudar um pouquinho a vida dele. Ele não quer que o filho dele tenha a mesma condição que ele, de trabalhar na chuva, no sol, na neve, se nevar, se cai meteoro, o cara trabalhar dia santo, feriado. Ele não quer isso para o filho dele. Né? E aí ele está na sala de aula para isso, para melhorar a condição dele. E aí você vai negar isso para o cara, não dá. Então a gente tem que falar do jeito que o cara entende. Às vezes você fala um negócio com o português um pouco mais castiço dentro da sala de aula, porque tem a galera que vai entender. E aí você chega na orelha do malandro e fala, então, isso aí é o seguinte, velho. Fala assim, 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 essa parada, entendeu? Aí o maluco fala, legal, entendi. Né? Você tem que fazer do jeito que o cara vai entender, né, velho? Não, até o palavrão, em algum momento bem colocado, é para dar uma acordada, porque eu acho que é importante a gente passar, quem nunca teve a oportunidade de dar uma aula dentro de uma faculdade, você pega pessoal que veio de um expediente pesado, trabalhou o dia inteiro, e o cara chega às 7h30 da noite, ele senta e alguém começa a falar na frente dele de pé. O conceito de camarada não conseguia aprender a prestar. É verdade. Você tá botando uma granada na mão do cara e solta o pino, cara. O cara tem que ficar acordado. É muito difícil. Se você não usar a criatividade para trazer a captação da intenção do cara, por exemplo, estamos falando aqui há quanto tempo? Quase meia hora. Se você não trouxer alguma coisa de interessante nessa meia hora, o cara vai mudar. O Zap hoje é muito fácil. Sim. Você precisa falar de linguagem que o cara quer ouvir. Eu acho que o que a gente quer passar nesse papo sobre Porto é justamente as histórias que mostram não só a sacanagem, a brincadeira, a piada, o que aconteceu. Não, vamos mostrar coisa séria também. A gente já teve... A gente fala sobre Porto de Santos é uma coisa muito grande. Às vezes as decisões são tomadas em Brasília, tomando-se por lógica a lei. Sim. Só que na prática não funciona. Nós vivenciamos isso num terminal. O primeiro operador portuário privativo do Porto de Santos tinha uma lei que falava sobre DTA e, na verdade, a linha do trem não estava contígua aonde a carga começava a DTA. Então, quem viveu o Porto de Santos sabe disso. Então, a lei dizia uma coisa e, fisicamente, o porto era mais rápido você tirar a carga do operador portuário para uma zona secundária para ter a presença de carga do que ter a presença dentro do próprio operador. Por quê? Ele estava numa dificuldade documental.
E, Então, a linha do férrea não chegava onde começava o trem, e que, onde começava a DTA. esse problema só foi sancionado pela Receita por causa da outra ponta, né? Da outra extremidade. Né? Tentaram fazer na outra Então, extremidade, assim, a mesma coisa, e aí alguém acendeu a luzinha vermelha e alguém falou: opa, peraí, não pode, tá fora do terminal, tá fora da área alfandegada. E aí falaram: não, mas lá no começo tá, faz desse jeito. Aí alguém falou: opa, então para tudo. Para tudo. na nossa área. Mas você sabe qual é que é, cara? Eu acho que assim, a galera que é mais antiga, né? A galera que passou por certas situações no Porto Santista, principalmente aqui, que a galera é mais, eu diria que não é menos séria, é mais descontraída para trabalhar, porque é Tem diferente. que ser, cara. É diferente você pegar, por exemplo, a galera de São Paulo. O cara de São Paulo, muitas vezes o que ele está vendo é o que ele viu no livro, velho. Ele não vê nada na prática, ele não tem ideia do que acontece aqui embaixo. Nós vamos no decorrer desses vídeos aqui, em outras oportunidades, eu vou contar algumas coisas que eu vivi de cara que não tem conhecimento nenhum. E o cara tá lá, o cara é o contratador, é o cara que está na indústria contratando. O cara não sabe o que ele está falando, ele está falando um monte de besteira, entendeu? E aí, Uma das coisas que eu tenho orgulho, deixa eu só te fazer uma parte, mas uma das coisas que eu tenho orgulho de ter feito com esse camarada, Marcos Nardi, são visitas técnicas, onde a gente proporcionava para alunos de universidades de São Paulo virem de ônibus num sábado, gratuitamente, a gente não cobrava nada, a gente ia para o terminal mostrar o que é um container, galera. Olha, isso aqui é um container, vamos entrar dentro do container, vamos fazer um teste de luz para saber se o container tem um furo. Enfiava a molecada dentro do container e fechava a porta. Eu entrava junto para provar que aquilo ali era seguro. Mas assim, gente, para que vocês vejam o nível, ele não sabia o que era um caminhão de pé. Então, essas visitas técnicas que nós começamos a fazer em 2004, 2004. ué, Nós começamos a fazer essas visitas técnicas em Santos. Foi o que me deu o alicerce para querer começar a ser professor. Porque eu sabia que muitas das coisas que a gente falava ali não estava no livro. sim. Né? Eu não sei se nós estamos nos aproximando do final, mas assim, cara, estamos com 43 minutos, não sei se tem limite de tempo isso. No início da gravação, o Marcos começou com essa brincadeira, só que a Oca também é um lugar privilegiado. O cara mora praticamente numa tribo indígena, entendeu? O Por isso, sinal, inclusive, em algum momento peca um pouco, galera, entendeu? ou por isso da Oca, né? A Oca é por causa disso. Né? Eu moro numa Não, chácara na e praia. se você e se vocês visitassem a Oca, vocês iam acreditar que assim nós temos uma Disney no Perequê, com direito a Star Wars, com direito a Super-Homem, todos É, como é que são os notáveis lá, os super-heróis, a é, Liga da Justiça. isso foi uma proposta, né, que eu fiz com a minha esposa, né, ainda falando, a gente está em área portuária, queira ou não queira, daqui eu vejo navios passando para a Barra, né, e tal. Então, isso foi uma proposta que eu fiz para minha esposa, a gente reformou a casa, refiz uma casa aqui, e aí eu fiz uma proposta para minha esposa. Se ela me deixasse a sala da casa para que eu fizesse o que eu quisesse, o resto da casa era dela. Né? Então, imagina. Só que ela sabe que ela casou com um maluco, entendeu? Ela casou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, aí As costas não dá para mostrar ao vivo, não, né, Marcão? As costas é demais, né? não sei, velho, acho que não dá. Não dá, né? O negócio. Não, não tô falando, não é da camisa, não. Não, Não não, é não. da camisa que eu tô falando, não. Aí vira atentado violento ao pudor, não dá, não. Galera. A gente já esteve conversando offline aqui, eu e Marcos, sobre situações onde uma empresa inteira praticamente se concentrava dentro de um container de 20 pés. Isso, Você tem
60% do faturamento da empresa passava dentro desse container. Ali quase era feita a 70, administração de todos os processos, gente. quase O 70. cálculo num container de 20 pés. E a organização tinha que ser muito grande. Nós não estamos falando de computadores como os dias de hoje, né, Marcão? Que Não, tem tudo era tudo meio capenga, digitalizado. era tudo meio capenga, era tudo meio capenga. Eram pilhas de papel, pilhas de papel. E a coisa E na, funcionava. Tinha e-mail, era uma coisa meio. Sim. e na realidade, se a gente parar para pensar, esse tipo de situação, muita gente viveu no Porto, né? Porque algumas empresas cresceram numa velocidade muito grande e a estrutura não comportava a necessidade que tinha, né? E a gente tinha, eu mesmo entrei nessa empresa, eu era um dos que estava no container, né? Vamos não vou dar nome aos bois, mas eu era um dos que estava no container, Mas né? só as figuras, como é que eram as figuras, sem falar em bullying no dia de hoje, mas como é que a gente se tratava? Sem bullying, Tinha o cabeça, eu não preciso dizer quem era. O cabeça eu não preciso dizer quem era, né? Tinha um cara cabeçudo dentro do cabeça container. está aqui, tá aqui. Mas a gente Aí falava, tinha um que era narigudo, era um narigudo, um orelhudo, um cabeçudo e um gordo. Era o container das aberrações. O que não podia aparecer para o cliente, enfiava lá no container, né? Mas quanto que representava do faturamento da empresa essa equipe? Quase 70%. Quase 70%. E assim, era um entrosamento. Isso é um negócio que é muito interessante em relação a falar sobre a ideia do Porto. E isso é uma coisa que eu acho legal da gente aqui, que assim, eu venho de uma condição onde eu fui conhecer o Porto Santista em meados dos anos 2000. Eu fui conhecer, apesar de estar aqui desde 85 na Baixada Santista, eu fui para São Paulo um período e eu trabalhei durante esse período em uma série de outras empresas. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, eu trabalhei em empresas de informática, eu trabalhei em pesquisa de mercado, né? Então eu trabalhei em uma série de lugares que não tinha nada a ver com isso, com o Porto Santista. Em meados do ano 2000 que eu fui convidado por uma empresa, que foi onde a gente se conheceu, inclusive, foi onde a gente se conheceu, né? Que eu vim a conhecer esse universo. E assim, o que dá para entender, por que eu estou... Quando você entrou, essa empresa, quando você entrou, ela tinha quantos funcionários? Na época, eu acho que tinha... Nessa do container? Nessa do container, na época tinha uns... não, anterior, a primeira, que a gente se conheceu, a primeira... Quando você entrou, tinha o quê? Sei lá, uns 200. 100 funcionários ou mais? Não, já devia ter quase uns 200, 100 e pouquinho, 100 e pouco. Acredito que 100 Essa primeira empresa chegou a ter... Essa primeira empresa chegou a ter 400 funcionários e o dono era semi-analfabeto. Exatamente. Mal sabia escrever e ler, né? Mas sabia fazer conta pra caralho. Fazer conta, ele sabia pra caralho. Né? Esse é um dos caras do Porto de Santos que a gente tem que tirar o chapéu, porque não teve faculdade, não teve sequer segundo grau completo. E tinha uma empresa com 400 funcionários, uma transportadora no Porto de Santos que tinha 400 funcionários. O cara começou como engraxate. E o cara chegou a ter uma empresa de 400 funcionários. Mas voltamos lá. Vai. Por que é importante o conhecimento e não só o diploma? É o que eu falo. Eu fiz um desafio, cara. No Facebook montei um canal igual do YouTube, né? E no Facebook eu fiz um desafio semana passada brincando com o pessoal. Né? O desafio da semana era fazer um curso gratuito, né? Online. E nesse curso fazer fazer um curso online e postar. Estou fazendo o curso tal em tal lugar. Esse era o desafio. Aí uma figura entra no meu coisa e fala assim: eu quero um diploma, eu quero um certificado gratuito. Cara, eu acho assim, né? O certificado é um bagulho muito legal. Eu devo ter uns 5 ou 6 diplomas guardados. Só que se você não absorver o conhecimento, o certificado é um pedaço de papel, velho. Aqui, ó. Olha o certificado aqui, ó. Exatamente. Entendeu? A galera às vezes não entende que o conhecimento empírico ele é tão importante quanto o conhecimento acadêmico.
E você tem que ter Com os dois, certeza. né? Você tem que ter os dois. Você tem que conhecer. Por mais que você não tenha o diploma para provar, você tem que entender do que você vai fazer. Por isso que é tão admirável um cara como ele. Tudo bem que a condição era outra, o Porto era outro, mas, Claro, né? Porto era outra. Mas é admirável um cara como esse. Sim. É admirável. Né? Mas o que eu chamo a atenção para duas coisas. A primeira é que o Porto Santista ele tem uma característica muito legal, que é a característica de abraçar quem vem de fora, abraçar quem chega. Eu aprendi pra caralho nesse tempo todo, velho. Sabe, eu fiquei 14 anos nessa área, depois eu fui só para lecionar, mas eu fiquei 14 anos nessa área e eu aprendi muito, mas muito. Eu É leciono verdade. coisas hoje. É muito dinâmico, né, cara? É É, muito dinâmico. eu leciono coisas hoje que eu aprendi no Porto, eu não aprendi no livro. Entendeu? Eu brinco muito que eu conheci um cara, eu conheci uma dupla de seres humanos, não vou citar a empresa também, mas o cara virou uma vez para mim e falou assim: eu entendo tudo de comércio exterior. Quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: ou eu estou de frente de um gênio, ou eu estou de frente de um idiota. É, Foi a segunda opção. Não tem como entender tudo de é comércio por aí. exterior. Não tem como. O comércio exterior, principalmente o que acontece dentro do porto, ele é uma coisa que, assim, muda a cada dia, velho. É novidade todo dia. Se o cara não se mantém atualizado, eu tô fora dessa área já. Esse ano faz 6 anos que eu estou só lecionando. Mas se eu voltar para o Porto hoje, se eu voltar para a área hoje, fatalmente eu vou ter que me atualizar. Porque um monte de coisa Sim, mudou, a legislação sim. muda, a aduana muda. Você não dá para achar que você sabe tudo, velho. Mas o Porto tem essa característica de abraçar. Eu tô falando com um dos maiores mentores que eu tive na área portuária. Eu tô falando com Não, ele nesse momento. é um moleque, cara. É um moleque, cara. Entendeu? É um moleque, É. cara. Eu tive. Não, professores para mim foram Ronaldo Forte. Quem viveu o Porto de Santos, falecido Ronaldo Forte, chegou a ser fiscal da Receita Federal, foi despachante aduaneiro e foi diretor de terminal operador portuário. Seu Luiz Gonzaga, mais conhecido como Neneca, ou seu Neneca, entrava na alfândega de Bengala e não falava com a recepcionista, direto passou o delegado da Receita Federal. Essas figuras antológicas do Porto de Santos, eu tiro meu chapéu. Esses foram os meus professores. Ronaldo Almaraz, esse é vivo ainda e eu falo dele ao vivo porque é um cara que despachou em primeiro lugar no concurso da ESAF em Brasília. Hoje, a maioria dos caras que pretendem passar nesse concurso para despachante aduaneiro sequer classificados. Cada um na sua... O cara te dá um tratado sobre a sua. A internet deu uma, Então, assim, gente, deu uma travada, né? deu uma. É. Mas eu notei, eu fui tocando aqui. É. Mas assim, cara, eu falo de profissionais da área de comércio exterior, no Porto de Santos principalmente, conheço gente em outros países, claro, mas profissionais da área portuária que estão hoje no Porto de Santos, que são mestres, que vão nos ensinar coisas que não vão estar no plano de ensino de nenhuma faculdade, Não, nenhuma pós-graduação. nem pensar, nem pensar. E são os São caras. ensinamentos que a gente traz da vida, né? Não, isso são coisas, por exemplo, é o mesmo caso que eu tive com algumas pessoas. Você foi uma delas, né? Que quando eu cheguei eu não entendia nada, não sabia o que era um caminhão contâneo, não sabia. Pra você ter uma ideia, eu vou ter uma história muito curiosa do comércio exterior, já que a gente está entrando nesses papos de curiosidade. E hoje eu tenho liberdade de falar ao vivo, né? E tal, porque eu vivi isso. E eu trabalhava num laboratório farmacêutico em São Paulo e eu não sabia o que era um contêiner, nunca tinha visto. Né? E eu trabalhando um dia, eu trabalhava dentro de um armazém, já era área de logística, eu trabalhava dentro de um armazém e eu ficava atendendo reclamações de filial. Então, por exemplo, chegou um pedido errado, o cara reclamou e tal. Então, eu era o concentrador disso dentro do armazém. Né? Eu tinha sido contratado
há pouco tempo dentro do coisa e me colocaram me colocaram em dois papéis muito legais. Primeiro, fazer inventário rotativo. Então, o filho da puta que contava toda aquela parafernália era eu, né? Primeiro era esse. Pô, tá dando um serviço bom pra caralho. E o segundo era atender filial, reclamação de filial. E um dia eu tô com o telefone aqui, assim, na época não existia celular, não existia rádio. Eu tô com o telefone fixo aqui e anotando o que os caras estão falando, e eu vi duas pecinhas brancas em cima do negócio, assim, com um número, né? E eu tô aqui, parará, 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 daqui a pouco eu olhei para uma, era um pino. E olhei para outra, era um buraquinho. Qual a minha ideia? Né? Como peão, sem conhecer de nada. Falei, e foi lá e né? Colei um no outro. Aí terminei de encaixar, comecei a tentar desencaixar, e a merda não desencaixava de jeito nenhum, né? E eu puxando, desesperado, né, cara? Terminei a ligação, bati o telefone, deixei aquela porra ali e vazei. Fiquei do outro lado do armazém. O cara que cuidava. Eu acho que a garotada da logística já sacou a cagada, mas vamos lá. O cara que cuidava, né, da parte de exportação, né, que a gente tinha exportação na época, ele parecia um brucutu, velho. Ele era um maluco que mal falava. Assim. Sabe aqueles caras chucrão, assim? Gente finíssima. A gente me falava, caraca, uma ignorância, um pé redondo fodido. E eu fiquei do outro lado do armazém. Daqui a pouco eu escuto assim, quem foi o filho da puta? Aí eu vim, correndo, na maior cinismo, velho. Falei, que foi, velho? Que foi? Ele, porra, isso aqui é um lacre! É um lacre de container! Eu vou ter que ir outro pro armador. E por que não mexe naquele lugar da mãe? E eu, no maior cinismo, com medo de tomar uma porrada, falei assim pra ele, pô, esses caras, eu vou te falar, hein, cara, esses caras, brincadeira, né, velho? Puta, por que não pergunta antes de fazer? Foi o primeiro contato que eu tive com o comércio exterior. O pessoal fala, Marcos, que a gente fazia um batismo, né? Quando o cara iniciava, o primeiro dia de trabalho dele, ele era iniciado. Né? E não era difícil que a gente pedisse ao garoto que corresse atrás de dentro de outros setores da empresa sobre a máquina de calcular juros. Sim. Ou então, um envelope redondo por e o garoto saía por dentro das repartições da empresa procurando sobre o envelope rodando para botar a carta circular. Então, ele passava um expediente inteiro, passando de setor em setor. E cada setor que ele ia, a gente sabia o que a gente estava fazendo. E o garoto tinha que se ligar que não existia. Né? Ele tinha que usar o discernimento de que não existia envelope redondo, porra. Até ele sacar que estavam sacaneando ele, tinha passado em todos os setores da empresa e todo mundo já tinha conhecido quem era o novo estagiário. Sim. E você sabe, ele não precisava chegar naquela, não, eu sou o estagiário, hoje é meu primeiro dia. Todo mundo sacava que era o primeiro dia dele. Sim. Porque ele estava atrás de um envelope redondo, galera, que não existe. Então, assim, garoto, a partir de hoje, você começa a entender que quando eu mandar você lavar um carbono, não lava não, cara, porque a gente vai jogar aquilo fora e tu vai ficar preto. E a mulher do cafezinho vai querer matar a gente, entendeu? Mas era para dar essa introdução no garoto. O garoto entendeu o que era trabalhar na nossa área. Mas você sabe... Mas um dos tópicos que são mais básicos na área de comércio exterior, ou Porto de Santos, melhor dizendo, todo mundo fala em margem direita e margem esquerda do Canal do Porto. Sim. Não é não, professor? Sim. E aí eu pergunto para vocês, por que ficou denominado que o lado de lá do Canal do Porto, né? Aqui nós estamos na entrada do Canal do Porto, por que o lado de lá ficou denominado margem esquerda e aqui Santos a margem direita? Alguém acha que foi denominado por alguém? Não, isso é geografia, gente. Isso a gente aprendeu lá no ensino primário, no fundamental. Sim. Né? A água corre do rio para o mar. E quando ela desce lá de São Paulo, por dentro do Canal do Porto, ela vai desanguar aqui na Baía de Santos. Então, o lado da corrente da maré sempre é
do rio para o mar. A margem direita é o canal direito do Porto e o Guarujá para o lado esquerdo. Você sabe que isso Não está escrito, isso não está não, escrito. isso dá uma confusão, inclusive, porque o nosso porto é um dos poucos portos que tem essa condição, que é chamado de Porto de Santos, margem direita e esquerda. Se você pegar em Santa Catarina, por exemplo, você vai ter a mesma condição, só que aí um lado é o Porto X e o outro lado é o Porto Y. Então, por isso que gera essa confusão. E aí, o nego está entrando no navio de cruzeiro, ele está olhando o navio entrando no porto, ele fala, mas peraí, a margem esquerda está à direita, né? É porque não é nesse sentido, né? Sentido geográfico, sentido de rio para o mar. De quem sai. Não de quem entra. O Então, canal. mas isso é um negócio que a galera não consegue entender muitas vezes, né? Mas eu acho que a gente, como professor, consegue passar essa experiência desde que você tenha essa expertise, esse know-how, se você viveu isso. Sim. Então, às vezes, não está no plano de ensino, mas a forma como o professor vai passar na faculdade é que vai dar o direcionamento para o cara entender o que ele está falando. Sim. Eu já tive a oportunidade de receber aqui no Porto de Santos turma de pós-graduação de universidade famosa de São Paulo. Eu posso dizer os nomes: FGV, Metodista, Morumbi AMB. Já demos palestra nessas universidades. Por quê? Porque é para falar do básico. Eu não me considero um especialista em comércio exterior, não, Marco. Entendeu? Eu não conheço metade do que acontece na logística internacional. Mas quando a gente fala de porto, operação portuária, desculpa, aí deixa eu dar o meu à parte aqui, porque eu vivi isso durante os últimos 35 anos. Na realidade, o que acontece é o seguinte, né, cara? Que a teoria ela diverge muitas vezes da prática. Muitas vezes ela complementa a prática. E a prática nem sempre ela é como a teoria manda. A teoria, se você. É o que a gente estava falando do pessoal lá de Brasília que faz as coisas e que não se aplica, não é aplicável. E isso é uma verdade absoluta, não tem o que fazer. O cara que está lá do lado de lá, que está legislando, muitas vezes ele não tem conhecimento do que acontece aqui. Então ele vai montar uma coisa que é linda, a lei fica linda, assim, maravilhosa. Só que não é aplicável na prática. Não é aplicável. Bom, gente, quantas vezes a NTT já foi e voltou com a tabela de referência? Sim. Quando você atende o mercado, você vai deixar de atender outro. Tem transportadoras hoje que estão vivendo um momento de lamúria porque o dono da mercadoria chegou à conclusão que, em vez de ele pagar aquele frete absurdo da nova tabela estipulada pelo governo, eu compro o caminhão e faço o meu transporte. Sim, sem dúvida. Simples assim. Voltando às origens, porque no passado todo empresário, dono de empresa, tinha a sua frota. Aí ele começou a desvincular e a terceirizar em função de baratear o custo dele. Chega uma hora que o cara vê que isso não está mais servindo, ele volta a ter frota própria. E sem nenhum estresse. Ele compra o caminhão dele lá e boa. O investimento que ele faz se paga em um ano, às vezes. Né? Então, é um negócio que, assim, o que os caras têm que entender, e isso é uma visão minha, particular. O cara tem que entender que quando você chama alguém para compor uma mesa de discussão, uma mesa de reunião, ele tem que trazer o cara lá do chão de fábrica, o cara que está vivenciando a coisa lá embaixo. Não adianta, isso foi uma tecla que eu sempre bati, eu lembro que você fez muito isso, muitas vezes eu estava no operacional e ia fazer uma visita com um cliente, não, vamos levar o cara, que é o cara que gerencia a conta. Por quê? Claro, é o cara que sabe como é que está o negócio. É o cara que sabe todos os perrengues que teve, é o cara que sabe, né? Não adianta ir só um cara do comercial, não desmerecendo o pessoal do comercial, mas o cara do comercial que acompanha a distância. Ele não sabe qual foi o problema que está acontecendo. A maioria dos comerciais, eu conheço comerciais muito, muito bons, que sabem tudo sobre todos os clientes, você é um deles, mas tem muito comercial que a gente sabe que o cara simplesmente ele se distancia da operação. O cara, ele sabe... Mas é um erro. É um erro. Crasso. Quando chega na frente do cliente, o cliente fala, então, aquela operação tal, o cara... né? Então, infelizmente, eu acho que assim, isso é uma coisa que acontece muito com quem faz a legislação. Chama um cara de Santos, fala, nós estamos com a ideia de fazer assim, 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 e, né?
Nós tivemos algumas oportunidades. Eu lembro que quando foi elaborada a Instrução Normativa 47, que falava sobre declaração de trânsito aduaneiro, isso foi mais ou menos na década de 90, mais ou menos, eles chamaram um auditor do Tesouro Nacional, fiscal da alfândega aqui de Santos, e ele participou da elaboração da lei. Isso foi um dos motivos pelos quais eu digo que a IN 47 ela sofreu algumas adaptações, né? Ela começou como DTA pátio, que a gente chamava, e hoje ela tem DTA pátio, DTA armazém, né? A carga ela fica atracada, enfim. Sofreram algumas variações, mas a IN 47, a inicial, quando falava em DTA, Declaração de Trânsito Aduaneiro, ela foi elaborada com participação de fiscais da alfândega do Porto de Santos. Por que isso? Porque, na prática, precisava ter alguém que desse o aval dizendo isso aqui é possível de ser feito. Sim, sem dúvida. E mesmo sobre isso, eu falei agora há pouco para vocês, em algum momento, um operador portuário que ficava aqui em Santos não conseguia fazer a coisa acontecer de imediato. Saía de dentro do navio, descarregava em cima de um caminhão, tinha que passar por cima de um desvio para entrar no trem, para só então fazer o início do trânsito ferroviário. Esse delay causava uma lentidão que era mais fácil você tirar o contêiner da área portuária, levar para uma retroportuária e fazer o início do trânsito do que colocar em cima de um trem. Sim. Então, essas coisas aconteceram no Porto de Santos e a legislação foi tendo que ser adequada à realidade do porto. É o maior porto da América Latina. Eu acho que a gente pode falar sem sombra de dúvida que aqui pelo Porto de Santos hoje passa mais de 27% de todo o PIB brasileiro. Sim. Né? Mas existem dificuldades proporcionais ao tamanho do porto. Sim, sim. E crônicas, né? Algumas são crônicas. Né? Algumas são crônicas. Não, e falando de história do porto, a gente deve estar chegando no final aí do tempo. Você está comandando, professor. A aula é sua. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, inclusive, numa grande empresa. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma grande empresa aqui da Baixada Santista, um grande terminal portuário da Baixada Santista, na época. E na época, eu era coordenador de transportes. Eu era o cara que cuidava da parte de transporte deles. O transporte que eu cuidava não era nem o transporte que a gente chama interno do porto, né? O carrossel dentro do terminal, aquelas coisas. Não era isso. Eu cuidava da parte de transporte intermunicipal. Falou. E a gente fazia transferência para terminais aduaneiros no estado de São Paulo. E aí, num determinado momento, eu fui chamado para ir compor uma reunião onde só tinha... eu me senti dentro de uma constelação. Só tinha estrela. Estava o novo presidente de logística da holding, estava o novo gerente de logística, estava o novo gerente comercial, diretor comercial, só tinha... O único borra-bota que tinha ali dentro era eu. Era o único borra-bota. Para não dizer que eu era o único borra-bota, eles levaram o advogado que ficava da transportadora, levaram junto comigo também, que era outro borra-bota. Nós éramos os únicos dois borra-bota na brincadeira. E aí o maluco fizeram uma apresentação do novo gerente que ia vir para o transporte, e não sei o que e tal, fizeram aquela parafernália toda, aquele oba-oba fudido que fizeram. E aí o cara fez uma apresentação. Diretor comercial da holding, não era só da logística, da holding. E aí ele fez uma apresentação e ele falou assim, então, nós vamos começar a operar com um cliente e a gente vai trazer carga vindo em DTA do terminal de Uruguaiana, vindo da Argentina, e a gente vai fazer DTA vindo até Minas, vamos fazer em Varginha, no EA de Varginha. Vai fazer nacionalização. Vamos voltar com a carga até Louveira, né? Vamos voltar com a carga até Louveira, a gente entrega em Louveira. Na hora que ele me falou isso, eu já sabia quem era o cliente. Eu já sabia quem era, eu já sabia qual era a operação. Eu já tinha ouvido zoom de mercado na época, de que esses caras estavam procurando um parceiro no Brasil. Né? O Porto de Santos não é tão grande assim, né, Marcos? Não, é um ovo, cara, é um ovo. E aí ele terminou de fazer a explanação, eu levantei a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso que você está falando aí
desodorantes aerosóis, não são? O cara fez assim para mim. São. Eu falei, você sabia que o aerosol é classificado como explosivo, é classe 1 de risco? Ele fez assim para mim. Diretor da holding. Ele fez assim para mim. Eu falei, nós não vamos fazer. Ele falou, nós vamos. Eu falei, nós não vamos. Nós vamos. Eu falei, nós não vamos fazer. Aí, por que não? Eu falei, nós não temos licença para perigoso, amigo. Nós não temos licença, nós não temos capacitação, nós não temos um motorista que saiba dirigir um caminhão de perigoso. Não vamos fazer, filho. Ainda bem que você não usou o termo competência, que você fala competência, o cara te matava, né? Não. Ele falou assim, não temos competência técnica para fazer. Não, nós não vamos. Ele falou para mim assim, não, nós vamos ter que se adequar. Eu falei, não existe adequação, amigo. Entenda, não vamos fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, mas tem que dar um jeito. Eu falei, o jeito que vai dar é se uma merda dessa explodir, eu vou aparecer no Jornal Nacional para dar explicação. Não é você. Se você assinar um termo de que a responsabilidade é sua, eu faço. Desse dia em diante, a minha demissão começou aí. Eu fui demitido da empresa. Mas fizeram? Não fizeram. Enquanto eu estive lá, não fizeram. E não dá para fazer, cara. Infelizmente, o que eu quero dizer é exatamente isso. Que às vezes um cara que é bom a bota aqui em Santos entende muito mais do que o cara que é bambambam lá em cima. Que é um cara que viveu o melhor dos mundos, a equipe se virando para fazer o que ele quer e o que ele não quer. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que aqui no Porto de Santos muita coisa aconteceu e ainda acontece em função de incompetência de alguns, né? Então a gente tem que estar, muitas vezes, colocando não é colocar empecilho, mas é trazer para a realidade esse cara que ele conhece o teórico só, ele não conhece a prática. Trazer para a realidade, chamar ele para a realidade. Bom, Cabeça, estamos chegando a 1 hora já de vídeo. Legal. Eu acho que já vai ficando cansativo. A gente precisa fazer, então, agora menores. Agora, eu queria combinar um negócio contigo ao vivo, né? Ou pelo menos gravado. Quando isso aqui chegar a 100 likes, a gente faz um segundo. Show. Porque também fica publicando para 10 pessoas assistirem, se não cair no gosto do pessoal. Sim. Então, assim, nós vamos contar com a ajuda da galera. Se o pessoal der like, a gente vai fazer outras lives, vamos chamar outros convidados para participarem. Eu tenho pessoas fantásticas. O cara que viabilizou a primeira vinda do Queen Elizabeth para o Porto de Santos. Poxa, nós temos tantos profissionais, cara, sabe, de mercado, com histórias fantásticas. De descerem do navio já na barra do Porto de Santos, com o navio indo embora, quase perder a descarga do navio. Enfim, temos histórias fantásticas. Galera, eu queria convidar, então, todos vocês. É um bate-papo. Acho que a gente pode, de alguma forma, tentar passar um pouco de conhecimento, mais do que o professor passa nas suas aulas diárias para os alunos da universidade, né? Mas eu queria fazer esse convite para todo mundo aí, continuar com a gente, né? E vamos que vamos bater papo. Eu estou me sentindo muito solitário nesse momento. Eu vou citar uma campanha que eu estou fazendo. Encerra aí. Que é uma campanha que eu estou fazendo no meu Facebook, no meu YouTube. É a campanha Chupa o Whindersson Nunes. O maior youtuber do Brasil, e eu estou fazendo a campanha Chupa o Whindersson Nunes. Então, galera, estupro o teu nível é hard. Porque a gente escuta tanto cara falando besteira o dia inteiro, gente. Pô, a gente está falando de comércio exterior, de Porto de Santos. O Marcão, em algum momento, vai falar sobre área financeira de uma forma tão fácil que eu aprendi, que eu odeio área financeira. Eu aprendi, eu comecei a identificar, depois de 30 anos, 35 de profissão, eu começo a entender matemática financeira assistindo as aulas do professor Naldo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos tocar mais aulas dessas, porque eu acho que... Aulas não, né? Bate-papo. Papo sobre Porto. Papo sobre Porto. Hashtag Papo sobre Porto. Tamo junto. Valeu, Marcão, obrigado mais uma vez. Valeu.